Preservar o meio ambiente é fundamental, afinal, é nele onde estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, como a água, os alimentos, as matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar. Para tratar deste assunto, recebemos hoje o advogado Anderson Cruz, membro da Comissão Estadual do Meio Ambiente da OAB São Paulo e ativista social e ambiental. Olá, no programa de hoje eu vou conversar com o advogado Anderson Cruz, membro da Comissão Estadual do Meio Ambiente da OAB São Paulo e ativista social e ambiental. Ele vai conversar com a gente sobre meio ambiente e legislação ambiental. Olá, Anderson, tudo bom com você? Bom dia, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia a quem está nos acompanhando pela internet. Maravilha. Anderson, antes da gente começar a conversar, me fala um pouquinho aí da sua formação e da sua experiência profissional. Inicialmente, eu sou formado, claro, em Direito, sou advogado há mais de 12 anos. Eu sou pós-graduado em Direito Civil e Empresarial, que envolve questões patrimoniais também, né? E, ao mesmo tempo, eu tive uma ampla experiência no Poder Legislativo Municipal, na cidade de São Paulo, na Câmara dos Deputados, no Poder Executivo, e, em especial, né, eu fui presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Santana e hoje eu estou na Comissão Estadual de Meio Ambiente, né? Então, esse é o resumo. E eu atuo na área imobiliária, que tem a ver tanto com a parte ambiental, urbanística e civil, Renato. Tá, maravilha. E Anderson, né, apesar aí de toda essa sua formação dentro do direito, né, e em vários ramos, especialidades, você também é ativista ambiental. O que que te levou a ser um ativista ambiental? Renata, é assim, eu acho que algumas pessoas têm alguns talentos que são natos, né? Eu morava numa região, quando adolescente, que não havia área de lazer, não havia área verde, né? E juntamente com a comunidade a gente começou a se mobilizar para criar esses espaços, né? Isso na zona leste de São Paulo, especificamente na região da Penha. E comecei a perceber que essa questão ambiental era muito mais ampla, né? E, ao mesmo tempo, eu frequentava a igreja do bairro, né, ligada a São Francisco de Assis, e quem conhece sabe que São Francisco é o padroeiro da natureza e dos animais. Eu fui criando esse vínculo, né? Tanto que eu fui estudar construção civil, né, então, que está relacionado diretamente à parte ambiental, e com tudo isso eu acabei participando da comunidade e percebendo também, de acordo com uma experiência no Poder Legislativo, que me deu uma bagagem de atuar nessa área, e a gente viu, né, o quanto que a comunidade ainda não entende das questões ambientais, e, ao mesmo tempo, como que essas questões são tão urgentes, né, e que a gente precisa colocar isso na pauta de qualquer forma, né? Uhum. En Então, eu posso dizer que ser um ativista ambiental, principalmente nos últimos tempos no nosso país, é bem difícil, não é? Porque muitas pessoas não entendem, não é, as questões ambientais. Existem grupos econômicos que também não facilitam, e sabemos disso, né? Seja pelos interesses meramente corporativos ou né, alguns interesses ali que são econômicos também, e também fazer esse trabalho na comunidade, nas ações, né? Que às vezes participam de alguns grupos comunitários para Uhum. fazer esse devido esclarecimento, Renata. Tá. E Anderson, me fala uma coisa, né? Qual que é a sua visão a respeito da legislação ambiental brasileira? Ela cumpre o seu papel como deveria, ou você acredita que ainda é necessário aperfeiçoá-la? Porque essa acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Diante aí dos inúmeros problemas, todo mundo acha que precisa de mais uma norma, mais uma legislação específica. Então, queria entender aí de você como que você vê essa questão da legislação ambiental nacional.
Olha, Renata, eu vou fazer aqui uma observação importante. Até como que eu já estive, né, como assessor parlamentar dentro do Poder Legislativo Nacional, nós temos algumas percepções, né? O grande ponto não é somente a legislação, né? A legislação é a norma que vai nortear, né, que vai dar o direcionamento das políticas públicas e das próprias questões ambientais, né? Por exemplo, se nós pegarmos o Código Florestal é o que nós temos mais de moderno, né, nos últimos tempos, porque ele consegue conciliar tanto a preservação ambiental quanto a produção econômica, né? Então, o Código Ambiental ele consegue ser um termo de consenso entre as partes. E olha que quanto tempo se demorou para votar, né? Agora, por outro lado, o Brasil ainda tem algumas legislações que não são devidamente cumpridas, né? Por exemplo, quem conhece o ascarel, né? O ascarel acaba sendo um resíduo líquido, né, de baterias, né? E não é discutido, porque você vai falar assim: "Ah, mas é uma coisa muito específica". Mas se ele não for muito bem conduzido, vai ter contaminação do solo, contaminação da água, né? Então, é algo que ainda falta. No geral, no geral, o Brasil possui uma legislação ambiental avançada. Nós temos esse mérito, né, principalmente ao longo dos últimos 20 anos, dos últimos 25 anos, melhor dizendo, dessa construção. Mas o que que acontece? É que a fiscalização ela é muito difícil e ela é muito burocrática, né? Por quê? Porque às vezes nós não temos ainda órgãos preparados e equipados para fazer essa fiscalização. Nós ainda utilizamos muito pouco o georreferenciamento, né, para ajudar a fiscalização. Tem ainda muitas dificuldades da implementação de um governo digital, ou seja, que facilite essa burocracia através da digitalização das informações, de modo que alguns espertalhões não alterem, né, ali, colocando claramente, né, fiscais, às vezes, que recebem algumas condições financeiras para não alterar, que a gente tem que tratar que temos algumas questões gravíssimas, né, de um setor vamos dizer assim, da administração pública, que não é muito, né, que não é muita gente, melhor dizendo, Uhum. que funcionam ali através de interesses particulares dentro do serviço público, né? Então, por isso que a gente está colocando aqui essas questões, claramente, para dizer que com georreferenciamento, com mecanismos de governo digital, de tecnologia e fiscalização efetiva, a gente consegue dar o cumprimento. Agora, nós precisamos, de fato, aumentar a fiscalização, não somente tratar de legislação, Renato. Uhum. Eu acho que a fiscalização aí acaba sendo um grande entrave, né? Talvez aí desburocratizar o processo como um todo, desburocratizar talvez aí a própria fiscalização, mas a gente trazer isso mais para próximo, né, Anderson? E daí, né, também na sua fala, fiquei com uma dúvida. É, Você acha que falta aí um pouco mais da educação ambiental instituída de fato no Brasil, né? Porque quer não, todo mundo pode ser um fiscal da lei, né? Até a gente, como na nossa atividade individual, como cidadão, também cabe a gente fiscalizar não só o poder público, mas acho que precisa ter conhecimento do que é o certo, do que é o errado. Então, queria escutar um pouco isso de você, né? Como que você vê a questão da educação ambiental no Brasil? Renata, inicialmente, ela é muito pobre, não é? Porque abordam a questão ambiental, se você for considerar no ensino fundamental, eu vou colocar isso porque eu tenho um filho nessa idade, eu acompanho os estudos dele, trata ainda algumas questões de uma forma muito romantizada, muito infantilizada, né?
É mais ou menos assim: não jogue o lixo na rua porque é feio. Isso é muito pouco dentro do processo, né. Você tem que colocar mesmo, não jogar o lixo na rua, porque pode entupir o bueiro e virar uma enchente ali localizada, um ponto naquela região, e se todas as pessoas conduzirem dessa forma, vai entupir tudo e vai ter uma inundação no local. Aí você fala assim: "Nossa, Anderson, mas precisa fazer um comentário tão alarmista, tão assustador?", né. Não, nós temos que colocar as coisas como elas são. Mas é a realidade, né, Anderson? Elas estão Exato, interconectadas. exato, Renata. Não é porque às vezes as pessoas confundem a questão ambiental com o discurso do terror, porque às vezes entendem dessa forma. E não é assim, não é? As escolas, por exemplo, não estão tratando de mudanças climáticas, que até pouco tempo atrás, olha a situação que eu escutei de uma professora, né, que o aquecimento global só acontecia no verão porque é a época mais quente. Olha o nível do educador que a gente está falando. Quando eu escutei isso uns 4 anos atrás, até hoje eu não sei como que as pessoas ainda pensam essa questão das mudanças climáticas, né. Então o que que acontece? Não é somente fazer uma feirinha ali de produtos reciclados nas escolas, no ensino médio, ou tratar do assunto muito, en passant, né. É um processo que tem que haver nas escolas de conscientização, de exemplo, levar os alunos para as ações, no próprio ensino médio, a escola ter um atrativo para a realização, né, e conscientização comunitária. Porque o que que acontece, Renata? Falando isso que eu fiquei muito tempo na sala de aula, fui professor, né, de adolescentes, né. Dizem que dos 12 aos 14 anos que quem trabalha com esses alunos, eles têm um lugar reservado no céu. Quero saber se é verdade isso, né. O que que acontece? A escola, ela é muito fechada dentro de si mesma. O que que significa isso? Nós temos ali um comportamento, voltado somente para o ensino conteudista e não trabalhamos algumas questões transversais no sentido mais amplo. Meio Uhum. ambiente, cidadania, participação popular, é muito en passant, né. Quando a gente fala de meio ambiente, é abrir a escola para a comunidade e mostrar que a comunidade pode fazer parte, seja na preservação do meio ambiente, fazendo alguma ação, de plantio de árvores, por exemplo, porque são pequenos exemplos, mas a escola nem abre para isso. Então, o conteúdo é muito ruim, a escola é fechada, a comunidade não participa, por outro lado, a comunidade também não participa. Olha só que contradição. A comunidade não participa porque a escola é fechada, e a escola é fechada porque a comunidade não participa, né. Então nós temos esse problema. E o que que acontece? Principalmente, os serviços de comunicação, né, a gente fala a mídia como um todo, ela também tem que promover isso. Ela tem que colocar o que acontece, não é, dos benefícios da educação ambiental. Porque o que que também a gente verifica, Renan? Parece que as questões ambientais só são lembradas ou no momento como esse que nós tivemos 2 ondas de calor fortes, em setembro e novembro, ou quando nós temos alguma tragédia que pode Uhum. acontecer a partir de janeiro, fevereiro, na época das chuvas. Sim, não, com certeza. E Anderson, essa questão aí, né, do aquecimento global, de todas essas mudanças, elas acabam, né, estando relacionadas intimamente até com o consumo, né, consumo nosso e o consumo dos recursos naturais. É, como que você vê? É possível, de fato, explorar de forma segura e sustentável, de acordo com a nossa atual legislação, ou a gente vai ter que rever a nossa forma de exploração de atividade econômica? Como que você vê essa questão, né, a interligação dessas questões? Olha, Renata, você abordou o ponto principal da discussão, né. Como que nós temos que ver e repensar a atividade econômica.
Por quê? Principalmente que ela está sustentada no consumo do combustível fóssil. E isso não tem jeito, não é? Quer dizer, a indústria do petróleo ainda que determina os ditames econômicos. Então, nós temos que ter isso com clareza. Eu estava lendo na semana passada um relatório, né, dos pesquisadores de Estocolmo. Veja o absurdo, talvez você saiba, né, mas até pode ser repetitivo, mas é para acrescentar aqui no debate, o número de subsídios que os governos mundiais dão para a indústria, né, e o combustível fóssil é maior do que o investimento de educação no mundo inteiro. Né? E isso considerando dados de 2022. Então, é para você. Olha que coisa absurda. A gente está falando de educação, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento para a cidadania no mundo, né? Os subsídios para a indústria, né, e o consumo de combustível fóssil é maior. Então, a gente vai ter que repensar isso. Então, esse é o primeiro fator. Segunda questão, nossa sociedade ainda é uma sociedade do desperdício. Desperdício. Sim. Porque, ao mesmo tempo, o consumo ele é estimulado. Por outro lado, veja, nós estamos aqui em época de Black Friday, né? Tá todo mundo fazendo propaganda e tal. Nós estamos estimulando o consumo. Compre mais celular, compre mais televisão, compre mais. Aí nós vamos pegar o celular e a televisão, que eles são revestidos de plástico. Não é verdade? Eles são revestidos de plástico. Onde que está a política, né, a política nacional de resíduos sólidos que fala, né, da atividade reversa? Eu poderia muito bem, né? Eu estou falando tantas empresas que vendem, quantas empresas que produzem, né? Você quer trocar o seu celular na Black Friday? Devolva o seu antigo para evitar o lixo, por exemplo. Né, o lixo eletrônico, devolva a sua televisão que não funciona mais, ou a televisão que está defasada, para ela ser desmontada e vender outras peças para conserto, o que for. Isso não é estimulado. Nós somos estimulados o tempo todo para o consumo. É a cultura do ter, né, Anderson? Exato, mas é do ter sem responsabilidade. Não é? E aí o que acontece? Nós temos aqui o plástico como o maior inimigo ambiental, porque ele não é natural, ele foi desenvolvido pelo homem, ele tem 400 anos para se decompor, né? E o que acho que é importante, o plástico só tem 200 anos que ele foi desenvolvido, né? Segundo o código dele químico, né? De carbono e tal, Renato. Então, significa dizer, né, para a gente estimular aqui um raciocínio, os primeiros plásticos que foram desenvolvidos, ainda na natureza, pode ser que eles não tenham sido decompostos. Se eles demoram 400 anos e nós desenvolvemos há 200, né? Não, tanto que hoje tem toda uma discussão do microplástico, porque como, né, tem essa questão da decomposição, que não é uma coisa simples, isso já está na água, está nos rios, e a gente está consumindo, né, de uma forma ou de outra. Então, me parece que até recentemente foi encontrado no organismo humano microplástico. São efeitos que a gente vai começar a enfrentar daqui para frente, né? Não tenha dúvida. Mas isso se dá através do quê? Do consumo, pelo consumo, quer dizer, o consumo desregrado, nós temos que ter, nós temos que gastar, nós temos, né, que incentivar o desenvolvimento econômico, né, exaurindo os recursos naturais, né, criando mais lixo, né, no caso, lixo inventado, vamos colocar assim, que é o plástico, né, porque ele não é natural, e, ao mesmo tempo, embora no nosso país nós tenhamos a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, não se aplica atividade reversa, não se incentiva o consumo responsável, porque confundem uma coisa, Renato. Consumo responsável com vida miserável. São coisas totalmente distintas. Né? Porque o que acontece? Se eu tenho responsabilidade no meu consumo, né? Se eu sou uma pessoa minimalista, vamos colocar assim, ou vejamos nessa linha, quer dizer, eu só consumo aquilo que necessariamente eu vou usar, né? Aos olhos da sociedade, eu vou dizer assim, nossa, mas o Anderson ele tem uma vida pobre, ele tem uma vida miserável. Não, gente,
é uma outra questão. Eu só estou consumindo aquele de fato que eu vou usar. Não para deixar ali parado, para dizer Hum, que eu tenho, que eu possuo. Então, eu acho que a educação ambiental, nesse aspecto também, ela tem que ir nesse sentido, né? E a gente também mudar. Você estava falando da atividade econômica, para não perder o gancho, nós temos que apostar ainda, não é? Da descarbonização das atividades econômicas, sem dúvida, nós temos que fazer esse investimento. O Brasil tem um ativo ambiental muito grande para ser um principal agente, né, dessa transformação mundial, e a gente tem agora essa nova oportunidade de não ser somente o país das commodities e onde que a indústria, né, tenta fazer uhum. uma rediscussão industrial através da visão anterior, né, do Fordismo, não é? Do Toyotismo, que tem que ser aquela. Não, hoje nós temos uma possibilidade do Brasil assumir um protagonismo, não é? Como vamos dizer, o principal vetor da indústria limpa. Uhum. E, Anderson, é super complicada essa questão, né? Porque a exploração do petróleo e com ele a gente tem a produção do plástico, é algo que a gente precisa repensar em todos os sentidos. Não sei que solução que a gente vai dar aí para o plástico, mas o petróleo como energia principal é algo que está sendo revisto, né? Hoje a gente tem aí uma campanha maciça de incentivo à energia fotovoltaica. Mas as placas de captação de energia solar, elas também têm uma vida útil relativamente curta, e grande parte aí dos componentes são componentes que agridem o meio ambiente, como, por exemplo, o mercúrio. E daí, né? Porque assim, se correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Então, assim, o que faz, né? E a nossa legislação, ela está preparada para essas mudanças aí tecnológicas e para a gente talvez ter uma garantia um pouco maior de proteção com o avanço tecnológico e a mudança dessas questões? Renata, se nós observarmos, salvo engano, né, um painel de energia solar ele tem como duração 20, 25 anos, é a previsão dele estimada. Né? A gente fala estimado porque também depende do uso de uma série de situações. Né? Se você for bem observar, quando nós tratamos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, já existe uma previsão, não é, geral dos produtos que geram contaminação. Da mesma forma que eu falei, por exemplo, do ascarel de baterias. Né? Uhum. Eu estou falando disso porque quando, na minha atividade de assessoria parlamentar em São Paulo, eu acompanhei, por exemplo, não sei se você conhece a região da Vila Carioca, no Ipiranga, né? Ali era uma região industrial que havia contaminação, né, desse material no solo na época. Então, eu fiz ali um acompanhamento, né, dessa questão. E o que acontece? Só que na época não havia a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Então, hoje a gente já tem. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, nós temos, quanto sociedade civil, pedir, né, para que os produtores pesquisem a maior durabilidade desse material. E estou colocando isso no horizonte de médio e longo prazo. Né? Porque não é possível que, num período tão curto de 20, 25 anos, tenha que se trocar as placas. Né? Segundo, tem um fator de contaminação. O poder público vai ter que pensar nisso. E nós não temos legislação específica para os painéis. Né? Porque não adianta, às vezes, nós pegarmos a placa, desmontar, que também é um processo complicado de desmontagem Uhum. dessas placas, né? E jogar em qualquer ecoponto ou ponto específico de reciclagem. Eu acho que tem que ser uma questão mais detalhada. Porque se a gente também coloca no ponto de reciclagem, né? Sabe-se lá quem entra lá? Quem vai pegar? Exatamente. Quem vai pegar? E os catadores, como é? Será que eles estão informados que aquilo pode ser contaminante? Não é? Será que eles também estão sabendo dos riscos, que eles podem ter alguma doença, como o mercúrio entrando na corrente sanguínea, né, que pode trazer complicações grandes? Né?
Então, vamos dizer assim, a legislação ainda não está preparada para esse tema específico. Eu acho que nós temos que discutir essa situação, não é? Nós temos que pensar que os municípios, como que eu posso colocar assim, é o poder mais próximo da população, ele tem que ter essas condições e não deixar só os municípios sozinhos. Os governos estaduais e o governo federal têm que fazer esse incentivo, né, para se tratar desse assunto, por exemplo. Mas a legislação ainda não trata especificamente, Renata. Uhum. E é um desafio, né? É um desafio que a gente precisa começar a enfrentar, que já está aí. E essa questão que você mencionou do resíduo, de repente vem um catador e tudo mais, é o que aconteceu com a questão do Césio, né, lá atrás em Goiânia. Então, se a gente não tomar cuidado, talvez a gente vai ter aí novos incidentes, não na mesma proporção, óbvio, mas gerando também uma contaminação, gerando problemas para o meio ambiente. Então, mas é complicado, né? A gente muda a tecnologia, prevê aí para um menor impacto ambiental, mas ainda assim esse produto gera um impacto bastante grande para o meio ambiente, falando médio e longo prazo, né, Anderson? Então, são questões aí a se ponderar, né? Não tenha dúvida, mas aí nós temos que pensar o direito, Renata. Porque às vezes todo mundo vê o direito só como um agente ali de legislação, de burocracia e tal. Não, não é isso, né? Quando a gente vai estudar claramente o direito ele tem que acompanhar a evolução humana, Uhum. né? E é isso que, às vezes, dentro dos parlamentos, as pessoas não compreendem isso, seja os parlamentares, seja até algumas decisões, né, fora no Poder Judiciário e tal. Porque o que, que acontece? Até um brocado, né, jurídico, onde há civilização, há o direito. Só que aí existe uma situação também, né? O direito ele tem que acompanhar essas questões, porque a sociedade ela vai evoluindo de tal forma, né, que se a gente não acompanha esses pontos, nós vamos ficar defasados, nós vamos criando mais problemas, como que a gente está colocando aqui da energia fotovoltaica, dos próprios painéis, né? E quando chegar lá na frente, nós vamos ter uma situação tão grande que aí falam assim, né? Ah, eu não sei para Uhum. onde vou. Porque, infelizmente, o nosso país ainda tem a cultura da improvisação e de decidir, de tomar decisões nas tragédias. É esse que é o problema. Uhum. É. E Anderson, me fala uma coisa, você falou bastante aí do trabalho que você desenvolveu, né, ao longo da sua carreira, mas me fala um pouquinho do trabalho aí que vocês desenvolvem na Comissão Estadual do Meio Ambiente da OAB São Paulo. É assim, em breves palavras, Renata, a Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo é aberta às pessoas, às discussões, os convites, existem muitas pessoas da sociedade civil que participam, né? Então, ela tem hoje principais 5 subcomissões que tratam desde o saneamento básico, a floresta, né, florestas urbanas, a florestas rurais, né? E ela também traz formação para os advogados, para os membros da sociedade civil. Existem algumas atividades que são feitas online, outras presenciais, né? Então, não é uma atividade fechada, é uma atividade Uhum. aberta, é uma comissão permanente, ou seja, quando é uma comissão permanente, ela é vinculada à própria presidência da OAB, então, a presidência da OAB acompanha as questões, né, a doutora Patrícia Vanzolini acompanha as questões ambientais. A presidência da comissão também é uma mulher, a doutora Rosa Ramos, que realiza um excelente trabalho. Sempre a comissão está funcionando, ela está aberta. Se alguém tiver alguma dúvida, né, por exemplo, entrar no site da OAB São Paulo, Comissão do Meio Ambiente, tem ali a programação, então não é algo fechado, não. A comissão realiza parcerias, fiscaliza os órgãos públicos, notifica o Ministério Público quando é necessário, nas ações difusas e coletivas. A comissão realiza grandes atividades, Renata. Então, se Uhum. sinta também convidada, viu, a participar. Obrigada.
A Rosa Ramos é uma grande amiga. A gente está indo semana que vem para a COP, então a gente vai junto, né? Então, muito bacana aí todo esse trabalho que vocês desenvolvem. E, Anderson, quais são os principais desafios aí que vocês têm na comissão? Principalmente, Renata, tratar dos assuntos da Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda é um grande desafio. Nós estamos debatendo as questões tanto do plástico quanto dos Uhum, resíduos da construção civil, porque a gente vive num ambiente urbano e toda hora levantam empreendimentos, né? Então, gera uma série de transtornos, seja da poluição sonora, da poluição do ar, né? Dos caminhões uhum, betoneiras, né? Também temos a situação, como que está na pauta, né? A privatização da Sabesp no estado de São Paulo. A comissão tem acompanhado, né, os uhum, debates na Assembleia Legislativa. Estamos fazendo também alguns fóruns e discussões para que as pessoas se posicionem, né, até para se sentirem representadas e ouvidas dentro desse processo. Agora, o mais importante, o maior desafio, eu considero que é a mobilização, porque muitas pessoas ainda não entendem a pauta ambiental. Os ambientalistas são vistos como chatos, os né? ecochatos, né? Por quê? E é real. Eu faço parte de um coletivo ambiental que o ambientalista ele quer proibir tudo, aquele estereótipo, Uhum, mas ele não está dando solução, né? Aí o exatamente. ecochato é aquele que não dá a solução dentro de um Só vê o debate. problema, né? É. Exatamente. Então, é desmistificar essa imagem, né? Que nós somos aqui pessoas preocupadas com o desenvolvimento urbano e a questão ambiental como um todo, da Uhum, preservação, desenvolvimento. E existe também a questão da exploração ambiental sustentável, que as pessoas não entendem isso ainda. Assim, como que o meio ambiente pode gerar alguma coisa? Né? Então, a gente tem que desmistificar isso. É difícil, né? Muitos advogados, né, mesmo sabendo da pauta, estou colocando assim internamente, tem conhecimento, mas não se envolve, né? E por isso eu acho que o seu programa, a da abertura, né? Aliás, eu fico muito contente que você conhece a doutora Rosa e você sabe o quanto que ela é dedicada sim. e ela assume de fato compromissos, né? Para colocar esse assunto de uma forma tranquila, porque eu estou falando assim, às vezes, até para colocar de uma forma tranquila, para a população entender que não é uma coisa complicada, que não é nenhum bicho de sete cabeças, que a questão ambiental não é parar o progresso. Não, a gente está pensando na vida humana, na vida dos Uhum. animais, da vida da natureza. E a gente tem que colocar isso de uma forma tranquila. Eu acho que esse é o principal desafio da comissão e de todos nós ambientalistas, né? Sim, sim, é verdade. E acho que você colocou um ponto principal, né? É, a questão do meio ambiente não é só a gente ficar apontando os problemas, é trazer solução, porque a gente não vive sem as comodidades que a gente tem hoje em dia, né? Não dá para a gente regredir ao mundo como era 100 anos atrás. 50 anos atrás. Então, a gente não. Acho que é impossível, a gente não sabe viver. Óbvio, se tiver que reaprender, a gente reaprende, mas vamos passar perrengue, né, Anderson? Então, é realmente assim: os problemas existem, mas a gente tem que buscar a solução para esses problemas, que é a busca incansável pelo desenvolvimento sustentável, né? Como você bem falou, a gente quebrar esse paradigma que a natureza ela tem que estar ali intocada, que a gente não pode fazer nada para poder preservá-la. Né? Em alguns momentos, realmente, né, algumas áreas, alguns espaços, a gente realmente tem que levar à preservação, mas nada que o uso, né, ou a interação humana com consciência, porque não é qualquer interação, né, é realmente ser consciente nas questões aí ambientais, levando à preservação. Né? Então, eu acho
das questões aí que você falou, eu acho que realmente é uma ponderação aí para a gente fazer. E, Anderson, para a gente terminar esse bate-papo, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência. Tá bom, só para concluir aqui o raciocínio anterior, já vou deixar aqui a mensagem. Eu sou pesquisador, né, das ocupações nas áreas de mananciais, né? Tá. Então, só para você perceber da solução. Muita gente reclama que a água nos grandes centros está acabando por causa da ocupação de manancial. Mas só que eu também não tenho condição de tirar as pessoas daquele espaço se eu não oferecer moradia digna para essas pessoas. Então, essas próprias pessoas, por não entenderem a problemática ambiental, são contra, né? Porque elas não vão sair dali e vão para onde? Vai fazer o quê? Né? Então, é isso que você está falando. Quando nós propusermos, né, levantarmos o problema, melhor dizendo, nós temos que propor a solução, discutir Uhum. e oferecer o melhor entendimento. Eu acho que essa é a mensagem. As pessoas, né, quando souberem o que está acontecendo na sua cidade, no seu espaço, porque o conceito da Agenda 21 ainda não acabou, né, o pensar globalmente e agir localmente, né, de você entender o seguinte: ao levantar o problema, discuta, proponha a solução, não seja o contra por ser contra, né? Traga mais pessoas para a sua causa, argumente, Sim. simplifique a linguagem ambiental. Cuidar do meio ambiente é pensar do mundo como um todo, sabe? Então, a gente tem muita coisa ainda para fazer e a luta ambiental ela é permanente, né, Renata? Sim, Então, a com gente sempre certeza. precisa das pessoas, né? Não Então, dá para desistir, né, Anderson? então, a defesa do meio ambiente, pensar o planeta, é um dever de todos nós, de pensar o momento que a gente vive e pensar também o futuro. Uhum. É isso aí. Muito bom. Anderson, muito obrigada pela sua participação no nosso programa hoje. Eu que agradeço, Renata, foi ótimo, prazer em conhecê-la. Depois nos traga notícias da COP, hein? Eu Com acho que é certeza. fundamental. Porque ontem eu estava numa conversa, né? Eu fui devidamente perguntado assim: esses encontros multilaterais traz alguns resultados? Eu falei assim, vamos ver o que a COP agora vai trazer para a gente. Vai Eu trazer de deixei o avanço, enigma. é. Concordo com você. Você sabe que, às vezes, eu me faço esse questionamento também, né? Até que ponto realmente os avanços são efetivos? Mas tem avanço, né? Acho que só o fato da gente estar parando para discutir, discutindo novas tecnologias, discutindo os problemas, a questão da resiliência das cidades, a gente tem que colocar a luz em um monte de questão que está aí, que muitas vezes a gente não para refletir no dia a dia, essa questão de ocupação de áreas, como você comentou. Então, assim, são assuntos que estão sendo enfrentados. Tenho receio um pouco, né, porque a gente já teve ali, não um retrocesso, mas talvez não um avanço como você gostaria, por conta do conflito entre Ucrânia e Rússia. Não sei que outro não avanço teremos agora com o conflito Israel versus Hamas, mas é necessário, né? É necessário conversar, é necessário debater, e eu acho que os avanços são essenciais até para a gente ter uma vida, né, com menor impacto ao meio ambiente, sem essas ondas de calor extremo que a gente teve, né, como você bem mencionou, setembro e novembro, que acho que são situações aí que Europa e Estados Unidos já vivenciam há mais tempo, e que pela primeira vez foi um alerta aqui para o Brasil, e a gente precisa refletir, né? A gente precisa realmente refletir e talvez mudar o nosso estilo de vida, mudar o impacto que a gente tem deixado aí para o meio ambiente, né? Muitas vezes acho que se espera ações aí de grandes corporações, ações maiores, mas se a gente não fizer o nosso papel, né, o nosso papel aí de formiguinha, cada um fazendo a sua parte, a gente também não vai caminhar. Então a gente precisa do tripé, né? Sociedade, empresa privada e nós como sociedade civil. Então esse tripé precisa agir em conjunto. Então não sei, pelo menos é a minha visão aqui. Então, mas é isso, Anderson.
Eu realmente te agradeço por todas essas reflexões que são realmente importantes. Tá ótimo, então fica Tá para uma bom? outra oportunidade e eu vou acompanhar você trazendo a notícia da COP aqui também. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigado, Bom, tchau, tchau, obrigado pela participação. tchau. Tchau. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o advogado Anderson Cruz. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.